Olá, pessoas! Como que vocês estão? Espero que estejam bem. Então, vamos começar aqui a aulinha de número 17 de inglês. E aí, hoje, vocês podem ver, eu mudei o slide, tá mais diferentão aí. Eu tô tentando mudar sempre pra vocês, pra ficar mais chamativa a aula, enfim. Eu sei que é um conteúdo meio chatinho às vezes. Então, vamos começar aí. E aí, primeiramente, então, olá, como que vocês estão? Espero que estejam bem, espero que estejam aproveitando esse tempo para dar uma estudada. Agora as coisas que a gente tá se acostumando mais é ficar em casa, né? E é isso. Mais uma vez, me coloco à disposição para ajudar no que vocês precisarem. Show? E aí, o que a gente vai ver hoje, né? Ah, mentira, que a gente viu na aula passada. Na aula passada, então, a gente viu lá as WH questions, né? Então, aquelas palavrinhas que são usadas para auxiliar a fazer uma pergunta. E aí, hoje, nós vamos ver os advérbios, certo? Então, a linha de hoje, os advérbios. E aí, o que são advérbios, né? Eles são responsáveis por atribuir qualidades a um verbo, adjetivo ou até mesmo a outro advérbio. Sua função é descrever como, onde, ou quando, ou de que maneira, né, em que lugar, uma determinada situação aconteceu. E aí você, como assim ele pode atribuir qualidade a um adjetivo, a um outro advérbio? Vocês vão entender um pouquinho mais pro final da aula, mas basicamente são palavrinhas que qualificam o verbo. Então, se eu falo assim, ai, vem aqui rápido, tipo, é pra você vir rápido, né? Então você tá qualificando o verbo. Ela cantou lindamente. Então, ela cantou de maneira linda, de maneira bonita. E aí também tá qualificando o verbo cantar. Show? Então, qualquer coisa ali que caracteriza um verbo, um outro advérbio ou até um adjetivo, então, ó, ela é muito bonita. Esse muito tá dando uma intensidade para o bonita, né? Para o adjetivo. Então, tá caracterizando um adjetivo. E aí, é isso então, basicamente. Então, assim como o adjetivo caracteriza o substantivo, o advérbio caracteriza o verbo, o adjetivo ou outro advérbio. Mas aí, vamos ver alguns exemplos, né? As classificações. E aí, eles são divididos em 6 categorias. Então, são os advérbios interrogativos, os advérbios de modo, então manner, os de place, de lugar, time, de tempo, de frequency, de frequência, de intensity, de intensidade. E aí, então, vamos ver os primeiros, né? E aí, os interrogativos, que são usados para fazer perguntas. Então, eles são how, when, where, why. E aí, como assim, né? Como assim são esses aí que a gente já viu? E aí, sim, são as WH questions, né? As WH questions, que eu trouxe primeiro para explicar melhor, porque elas são um pouquinho mais específicas do que os outros advérbios. Elas são advérbios interrogativos, então agora aí temos uma classificação sintática para elas. Então vamos voltar só aqui. Então, how did you find me? Como você me achou? When will you come home? Quando você vem para casa? Where are you? Onde está você? Why did you leave me? Por que você me deixou? Então, são aí as palavrinhas que são usadas para auxiliar perguntas, são advérbios interrogativos, porque ele está classificando de uma certa forma o verbo. Porque pense de uma forma que, se eu perguntar how did you find me e when did you find me, eu só mudei o advérbio, mas ele mudou todo o sentido, que é como você me encontrou e onde você me encontrou. Então, ele aí classifica não, altera o sentido, né, da sentença, do verbo. E aí, de modo, né, então, a maneira como uma ação aconteceu. E aí,
Listen carefully, então escute cuidadosamente, atentamente. She sneaked out quietly, então ela saiu de fininho silenciosamente. He waits patiently, ele esperou paciosamente. Gente, esqueci a palavra português. Pacientemente. They swim quickly, então ele nada rapidamente. She worked hard, ela trabalhou duro. She drives fast, ele dirige rápido. E they speak French really well, então eles falam francês muito bem, realmente bem. E aí vocês podem ver que aqui ó, o li no final. Então, sempre que eu tiver um adjetivo e eu coloco li, ele vira o advérbio de modo. Esse li, ele é correspondente em português a mente. Então, carefully é cuidadosamente. Quietly, silenciosamente. Patiently, pacientemente. E aí, tem alguns que não tem isso, né? Que são os irregulares. Então, por exemplo, hard, fast, que são os advérbios que eles ficam iguais ao adjetivo. Então, de modo, né? Então, ele vai classificar a maneira como aconteceu. Então, aí, percebendo algo em comum, que são os li no final. Então, ó, o slow fica slowly, né? Eu pego o adjetivo, coloco o li no final. Quick, quickly. Complete, completely. Ease, easily. E aí, só lembrando que alguns adjetivos são iguais. Por exemplo, hard, fast. Show? E aí, de lugar. Esse aqui eu esqueci de colocar a animação no slide, mas vamos lá. Onde a ação aconteceu? E aí, ó, she looked around. Ela olhou em volta, ao redor. We looked for her dog everywhere. Nós procuramos pelo cachorro dela todos os lugares. Sorry, my phone was upstairs. Desculpe, meu celular estava lá em cima, tipo, no andar de cima. Here she comes. Então, aqui vem ela. E aí, assim, da mesma forma que para todos os outros, tem mais, tá? Não são só esses 4 que estão aqui, que são exemplos. Só que não tem como eu colocar todos os advérbios aqui. Assim, pensa em palavrinhas que caracterizam um verbo, vão ser advérbios. Então, se eu falar, ela procurou... Peraí. She walked near my house. Então, esse near my house vai ser um advérbio, sabe? E ele pode ser mais de uma palavra, não precisa ser uma palavra só. E aí, algumas preposições de lugar também podem funcionar como advérbios. Então, ó, look up. See all items above. Então, olhe para cima. Olhe todos os itens acima. Leave it behind. Deixa isso para trás. Então, se ele tiver com um advérbio... Advérbio não. Se ele tiver com um verbo um verbo de ligação, né? Se o verbo to be, ele vai ser a preposição. Senão, ele vai virar um advérbio se ele estiver caracterizando outro verbo, tá? Por exemplo, se eu falar assim, my car is near. Eu tô caracterizando o carro, não o verbo is. Agora, se eu falo assim, walk near me, aí eu tô caracterizando o verbo, porque tá andando perto, certo? Então, se ele tá caracterizando o substantivo, é uma preposição, é uma preposição, e se ele está ligando ao verbo, é um advérbio. E aí, então, de tempo, né? Quando que a ação ocorreu? E aí, mesma coisa. Aqui eu vou colocar 4 exemplos, mas tem mais uma lista gigantesca de outros.
E aí, só lembrar aqui, palavras que vão caracterizar em qual tempo o verbo aconteceu vão ser advérbios de tempo. Então, are you going to work this weekend? Então, você vai trabalhar este final de semana? I'm going shopping today. Eu vou fazer compras hoje. She traveled last month. Ela viajou mês passado. E tomorrow will be a great day. Amanhã será um ótimo dia. Então, mais uma vez, palavrinhas aí que estão caracterizando um verbo no sentido de tempo vão ser advérbios de tempo. Então, pode ser no próximo século, no próximo milênio, na semana passada, na data X. Então, caracterizou, o verbo vai ser o advérbio de tempo. Agora, de frequência, né? Então, com que frequência o verbo, a ação daquele verbo é feita? Então, ó, they always talk on the phone. Então, eles sempre conversam no telefone. He usually goes to the gym. Então, ele geralmente vai para a academia. She never answers my tests. Então, ela nunca responde minhas mensagens. They go to the college twice a week. Eles vão à faculdade 2 vezes na semana. Então, basicamente, são ali coisinhas que estão falando da frequência. E aí, tem uma forma muito fácil de ver isso. Então, quando eu estiver falando de coisas que acontecem sempre, tipo assim, 100% do tempo, always. Aí um pouquinho menos, usually. Um pouquinho menos ainda, frequently. Então, aqui, always é sempre, usually é geralmente, frequently é frequentemente, often é ali... Também é com um pouquinho menos de frequência, não tem essa palavra em português. Sometimes, às vezes, occasionally, ocasionalmente, então ali já menos. Aí aqui, ó, seldom, então é ali um pouquinho mais que raramente, mas ali quase nunca. Rarely, então raramente, e never é nunca. Então, aqui é lógico que não tem uma conta para fazer para chegar nessa porcentagem, mas ali você vai vendo quanto de sempre para nunca, o quanto que você tem de frequência naquela ação. E aí de intensidade, né, que eles também são chamados de intensifiers, ou intensificadores. E aí, ó, I really like her. Então, I really like, eu realmente gosto. Então, ele tá intensificando o like. I'm totally into it. Eu sou totalmente dentro disso. Tipo, topo totalmente, uma coisa assim. She swims very fast. Então, ó, ele tá intensificando o fast, certo? E aqui, ó, já tem um outro advérbio, que é o fast, porque ele swims fast. Então, ele tá intensificando fast. E he is utterly insane. Então, ele é, tipo, muito insano. Essa palavra também é pra intensificar. Então, todas essas palavras estão intensificando de alguma forma, certo? E aí, beleza até aqui? Lembrando que ali tem 4 exemplos de cada, tem muitas outras palavras. Tem uma palavra que vai classificar um outro advérbio, um verbo ou um adjetivo, vai ser um advérbio. E aí, ele pode modificar um verbo. Então, my mother always drove carefully. Então, minha mãe sempre dirigiu cuidadosamente. Então, o carefully modificou o verbo. Um adjetivo. That music is incredibly good. Então, aquela música é incrivelmente boa. Ele tá intensificando, no caso, o... E aí, ele pode modificar também, né? Outro advérbio. Então, I drank a cup of water very quickly. Então, eu bebo um copo de água muito rápido.
Então, o very, ele tá modificando o quickly, né? Ele tá dando intensidade pro quickly. Ou outras sentenças, né? As sentenças inteiras, ó. Fortunately, that man got the job. Então, felizmente, o homem conseguiu o emprego. Então, esse fortunately tá caracterizando a sentença todinha. Bom, gente, por hoje é isso. Lembrem-se que nunca são só essas palavras, viu? Palavrinhas que estão caracterizando um verbo, um adjetivo ou um advérbio, e aí no caso pode ser a sentença inteira, mas raramente vai ser um advérbio, beleza? Por hoje é isso, muito obrigada e vejo vocês na mentoria. Por favor, apareçam pra gente conversar, tirar dúvidas, tá bom? Um beijão.